Oferecimento NDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre compras, sobre supply chain especificamente. Nós estamos aqui com a Virginia Isaac, que é executiva de compras na área de logística. Virginia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nosso principal objetivo do programa é levar o máximo possível de informações para o público de logística em geral. A gente sabe que logística é bem difícil, né? As pessoas saírem ali do seu ambiente, do seu dia a dia, para estar trocando mais informações, e aqui é um canal de distribuição de informações que a gente usa e está sendo muito bem aceito no mercado. Virginia, primeiro se apresente, fale um pouquinho aí da Virginia. A Virginia me falou que já trabalhou fora do Brasil, né? Fala um pouquinho da sua história. Bem, eu trabalho com compras há um pouco mais de 15 anos. Tive a oportunidade de atuar em diversos segmentos da indústria, tanto automotivo como compras diretas, máquinas, equipamentos, matéria-prima, óleo, petróleo, mercado futuro, cosméticos. E sempre tentando trazer, com a compra da logística, benefícios dentro da cadeia de supply chain. Então, atuando de forma direta, trazendo economia para as empresas, melhoria de processo e assim por diante. Você trabalhou com compras fora do Brasil? Trabalhei nos Estados Unidos e no Canadá também, gerindo cadeia global, regional e local. E perpetuando depois, quando eu retornei ao Brasil, a minha carreira a nível global também, regional e local. Você viu muita diferença em trabalhar com sourcing, trabalhar com compras no Brasil ou fora do Brasil? Até, nem que seja em termos de organização. O Brasil é mais organizado ou não o nível de... O dia a dia do Brasil e dos países emergentes, eu digo países de América Latina, por exemplo, eles têm uma dificuldade um pouco além dos países europeus, dos países dos Estados Unidos ou do Canadá, até porque os riscos diários são um pouco mais agressivos. Então eu digo inflação, eu digo juros, eu digo taxas de câmbio. Então os profissionais na América Latina, eles são mais preparados, eles têm uma visão mais abrangente justamente por causa disso. Então a principal diferença que eu vejo é a busca do diferencial com a medição do risco, onde países que são desenvolvidos e que não sofrem riscos macroeconômicos não vivenciam. E o trabalho é sempre flat? Teoricamente mais flat do que aqui, né? Depende como ele é gerido, né? Então, eu acredito que a área de compras deve ser agressiva. Então, o trabalho ele não é flat, ele é crescente. Do seu ponto de vista, qual que é a importância de sourcing para uma empresa, e principalmente agora, né? Vamos falar agora de todos esses problemas políticos, econômicos que nós estamos passando no Brasil. Qual a importância da área de sourcing para uma empresa? Eu acho que a área de sourcing ela tem uma importância fundamental. Através de sourcing, a gente consegue estabelecer um perfil da categoria. É um trabalho que envolve não só a abrangência, o perfil da categoria através do cliente interno, mas ele envolve também um estudo de mercado, um estudo de perfil de mercado, riscos. Um grande diferencial é fazer um estudo de riscos. Com todas as informações reunidas, a gente pode trabalhar no que a gente chama de strategic sourcing. Então, assim, uma compra estratégica, onde a gente pode buscar uma melhoria de processo, buscar as tendências globais, as tendências de mudanças globais, regionais, locais, a médio prazo. Os processos de compras, eles são geralmente de 2 a 3 anos, então a gente consegue trazer essa visibilidade para dentro da empresa. E assim trazer economias, porque a palavra de ordem são os savings, né? Gerar a empresa, trabalhar de forma atuante, ajudando o cliente interno a redução do budget para o ano seguinte. Infelizmente, eu vejo muitas empresas participando de alguns processos, participando às vezes de biddings. Tem algumas empresas ainda no Brasil que não estão desenvolvidas ainda na área de sourcing, que vê a área de sourcing, a área de compras, como preço, simplesmente, né? Então, no final das contas, a gente vê muitos projetos dando muito errado, né? Porque ele foca ali no preço, no final das contas é simplesmente preço,
e aí você perde um pouquinho, principalmente de qualidade, de processo, de planejamento e mais um monte de coisa. Então tem muitas empresas ainda que precisam de um pouco mais de desenvolvimento no Brasil. Precisam. E até o profissional, ele tem que deixar de ser um analista ou um comprador, ele tem que ser uma pessoa estratégica. Então, vai diferenciar dentro do supply chain, a operação vai entender que compras é um elemento diferenciado quando ele passar a analisar custo e não preço. Custo final, estratégias, que mudanças podemos gerir agregando a cadeia de supply chain. Sim, e planejamento, né? Que às vezes você pode não conseguir nesse primeiro momento uma diminuição de custo significativa, mas você pode ter uma estratégia para que os próximos anos você tenha uma diminuição significativa nos seus custos. Eu acho que o sucesso das empresas, a base dele é o planejamento. Sem dúvida. Um planejamento da área de compras, operacional, tributária, legal. Então, todas as áreas dentro de uma empresa, não só dentro da cadeia de supply chain ou mesmo dentro de sourcing, elas têm que ter uma base muito forte em planejamento, senão elas não têm um sucesso. Sem dúvida. Uma coisa legal, quais tipos de projetos colaborativos vocês têm com seus fornecedores hoje na cadeia de suprimentos? Fala alguns para a gente aí. A gente trabalha com fornecedores a nível global, regional e local. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que trabalhamos com compras de serviços, tanto na origem como no destino. Então, sendo um pouco mais objetiva, a gente trabalha com fretes rodoviários, fluviais, compras de terceirização de centros de consolidação para agregar valor à carga, fretes internacionais, então fretes marítimos, fretes aéreos. Quando a mercadoria, a carga chega no destino, a gente trabalha com a compra de serviços aduaneiros, a gente trabalha com a escoagem dos containers ou da matéria-prima dos portos e aeroportos até as plantas, até as CMs, até os centros de distribuição ou cross-docking. Toda a compra de frete primário e secundário, atendendo os centros de cross-docking, até o ponto final. Esse ponto final depende muito da indústria. Então, se a gente trabalha com e-commerce, o ponto final é a casa do comprador. Se a gente trabalha com automotivo, o ponto final é uma loja. Então... Às vezes o ponto final é a própria empresa, né? Com a logística reversa também. Exatamente, com a logística reversa. E... não só isso, protótipos, né? Então os protótipos eles caminham entre a empresa em diversas regiões do mundo sem necessariamente chegar a um consumidor final. Então os projetos são inúmeros. Os projetos mais interessantes são os que, além de container, né, são os navios que carregam máquinas, equipamentos. Então, assim, é uma dedicação mais especial, é um olhar diferenciado da logística para movimentar uma carga com um volume acima de um volume de um container. Então, existe oportunidade para todos. Você conseguiria citar um que você já fez ao longo da sua carreira que trouxe um ganho significativo? Algum tipo de projeto colaborativo, ou como você falou mesmo, né? Quando você falou de multimodalidade, no Brasil nós temos uma grande dificuldade, né? Acho que vão até duas perguntas, né? Se você tem alguma coisa que você possa, algum projeto que você possa falar e que teve um ganho significativo, e qual a dificuldade de se trabalhar no Brasil? Porque quando você falou de multimodalidade, a gente sabe, comparando lá com os Estados Unidos ou fora do Brasil, eles têm uma estrutura muito boa, né? E consolidada, uma estrutura logística, principalmente de modais, muito consolidada. E aqui no Brasil você falou de fluvial, né? Já é um problema, né? A gente nós somos muito limitados com a estrutura. Quais são as dificuldades de se trabalhar no Brasil com a multimodalidade também? Bom, em relação à multimodalidade, a dificuldade ela é enorme. Primeiro porque o Brasil é um país onde existem mercados específicos para cada modalidade. E é um risco muito grande você trocar de mercado. Então, a gente estava conversando há pouco sobre trabalhar com entrega através de cegonheiros ou fazer cabotagem. Então, é uma dificuldade muito grande trocar de processo. Então, assim, o Brasil, devido aos mercados locais, a gente realmente tem uma dificuldade muito grande.
não existe uma volatilidade multimodal, onde o comprador ou operações podem definir no momento da operação qual é a modalidade de comprar, porque a gente segue normas rígidas, sindicatos, indústrias e segmentos de mercado. Então, realmente é uma grande dificuldade. Sobre os projetos, sim, eu já passei por uma oportunidade onde na China... China é fácil. É super fácil. Na China tínhamos na empresa centros de distribuição espalhados pelos portos, o que dificultava, mesmo a cadeia de origem dos fornecedores de matéria-prima estarem divididas, a gente pagava custos fixos muito altos devido ao grande número de centros de consolidação. Então, mudar a estratégia de compras para que o frete rodoviário eles tenham um alcance, um zoneamento maior para chegar em apenas 1 ou 2 centros de consolidação, a gente cortou aproximadamente 40% dos custos, priorizando apenas 2 centros de consolidação, mantendo apenas 2 tipos de custos fixos e pagando as variáveis. Então, existem muitas oportunidades. Quando tem-se a visão global, e eu me sinto muito feliz por ter essa oportunidade de ter a visão global, a gente entende que o supply chain ele é muito mais que a logística. Ele é muito mais que encher a caçamba de um caminhão. E ele deve ser agregado, a compra da logística, ele deve ser sim agregado à cadeia inicial de compras de supply chain, que é na prateleira do chinês, na prateleira do europeu, indiferentemente a qual for o destino final. Então, E uma coisa que deve ser interessante é essa negociação com vários mercados, com várias culturas diferentes, né? Sim, é algo até que vicia. Eu confesso que é muito interessante porque cada cultura é uma cultura, a forma com que a gente tem que conversar e tem que abordar é muito diferente de abordar um país da América Latina, um país da Europa, um país ou Estados Unidos. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante. Nós voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta. Virgínia, falando de novo um pouquinho, eu já tive a oportunidade de negociar com pessoas de vários locais diferentes. Nós temos algumas culturas mesmo mais parecidas, né? O americano, eu acho até fácil de se negociar com ele. A nossa cultura é um pouco parecida, a diferença é que ele é mais direto, né? O brasileiro ele ainda tem ele dá muita volta para chegar ali, às vezes, no final de uma negociação. E, por exemplo, com o americano é curto e grosso, né? E tive a oportunidade de negociar com chineses também. E assim, pela falta de conhecimento até da cultura naquele certo momento, foi bem complicado, né? Então você começa às vezes ali com um valor, negociar a compra de algum produto especificamente. Você começa com um valor e de repente você está com desconto de 30%, 40%, né? Que não é muito comum já até no Brasil mais, né? E depois também com Coreia, tá? E existem algumas culturas assim, que a palavra final tem que ser dele, né? Às vezes você está negociando, eu já tive situações em que tinha que dar 1% de desconto, mas a palavra final era dele, né? Você dava 0,5% de desconto, mas a palavra final tem que ser dele, até culturalmente, né? O cliente tem razão, né? Sempre, não tem? Então, isso não eu não acredito que isso é cultural, eu acho que isso é em qualquer país.
Eu acho que, em termos de negociação, os países emergentes são mais agressivos devido ao dia a dia, aos riscos diários, inflação, impostos e afins. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o planejamento de 2, 3 anos, ele pode correr um risco devido a um problema macroeconômico. Mas eu comparto que é um tanto quanto diferente negociar com outros países. Como é que tem sido o desafio de busca por reduções de custos, principalmente quando nós estamos falando aqui de inflação agora que nós estamos chegando numa inflação de 2 dígitos aí? Como é que está esse trabalho? O desafio ele é constante, ele é diário, os riscos eles são mensuráveis até um certo ponto. Quando a gente passa, dizendo do Brasil especificamente, por um momento político-econômico que a gente está passando, onde o país fecha em déficit e a política econômica aumenta a carga tributária para tentar chegar a um superávit, isso afeta as indústrias violentamente. A gente pode ver até a consequência disso no mercado hoje em dia, com a quantidade de empresas fechando, multinacionais que não acham mais interessantes ter negócios no Brasil, porque quando remetemos o dinheiro para fora, ele vale menos do que ele valia anteriormente. Então, é extremamente agressivo, a gente tem que trabalhar diariamente buscando a mudança de processo, mudanças internas, alinhamentos com o supply chain, porque senão a gente não sobrevive, não entrega os planos, não entrega o P&L não fecha, então é árduo. Uma coisa muito interessante, né? A gente falando do profissional da área de supply, né? Então a gente tinha no passado, eu comecei a trabalhar com logística em 94, né? E era compras, né? A palavra logística ainda era muito pouco utilizada no Brasil, né? Era armazém, era transporte, era distribuição, né? E até a própria área de supply é muito não, porque se falava compras também, né? É o João de compras, né? E compras vai lá e compra pelo mais barato, né? Mas falando do profissional, quais são as dicas e qual é o perfil de um profissional na área de supply hoje? O que você pode falar aí? Um profissional que quer seguir carreira na área de supply, qual é o perfil que ele tem que ter e o que ele tem que buscar para conseguir ser um bom profissional nessa área? Primeiro, eu acredito que o conhecimento é a base de tudo. Então, o profissional ele tem que começar com a parte acadêmica e ele tem que sair de trás do computador. A logística você não define por uma linha de Excel. Então, eu tento sempre colocar isso para o grupo de compras. Eu quero vocês em campo. Vocês têm que entender o que é o porto, qual a operação do porto. Vocês têm que entender o centro de distribuição ou de cross-docking. Vocês têm que entender o dia a dia para poder agregar aquele conhecimento acadêmico e trazer um resultado, né? É engraçado que nesses meus anos de carreira, eu desenvolvi um jargão, né? Que ele é o seguinte: a logística ela é complexa como um transatlântico, mas ela tem que ser rápida como um iate, flexível como um jet ski e barata como um pé de pato. Então eu acho que isso resume a complexidade do que eu enxergo como logística e o que eu espero das pessoas que trabalham com logística. É um campo extremamente agressivo, mutante quase que diariamente. As pessoas têm que ser acadêmicas, têm que estar envolvidas com o dia a dia em campo, têm que entender as tendências globais, têm que entender que o que acontece em outros países vai impactar o Brasil, mesmo se aquele comprador estrategista só trabalha com um frete primário ou secundário. Então, entender a cadeia, mergulhar de fato na cadeia de compras, de logística, vai fazer com que o profissional seja um profissional completo. A gente via que no passado, você via muito, até na área de compras mesmo, você via lá a pessoa que ficava 10, 15, 20, 30 anos, né, e se aposentava ali naquela posição e naquela mesma empresa. E hoje não é tão comum mais, né? Você vê as pessoas, que também é muito interessante você conhecer empresas diferentes, culturas diferentes, produtos diferentes, né? E você acaba dando um up também na sua experiência, né? Passando por várias empresas e várias experiências diferentes. Né? Porque eu trabalho em logística especificamente há muitos anos,
Só que eu mudei de indústrias várias vezes, então eu trabalhei com vários tipos de logística. A logística de uma commodity é muito diferente de uma logística de um cosmético, que é diferente da de um automotivo, que é diferente de uma máquina, de um equipamento. Então isso vai fazendo com que o profissional se torne completo, porque ele pode visualizar e conviver com as diversidades e com as modalidades de logística de forma abrangente. Então é muito interessante. Falando de KPI, né, então acho que você ter controle, né, do seu trabalho, da sua atividade é a coisa mais importante que se tem hoje, né? Você tem que ter no mínimo, né? A gente fala muito de números. E quais são os principais KPIs na área de supply que você diria quais são os mais importantes na área de supply hoje? Ou ele não é, claro, a KPI não é fixo, né? Ele é muito variável, vai depender de cada uma das atividades, né? Mas no seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, existem os KPIs básicos de medição, então demanda, inventário, nível de serviço, custo operacional, não só o custo do serviço, mas o custo operacional, então do começo ao fim, mas que são os KPIs mais comuns, mas eu acredito que o relacionamento que você tem com o teu fornecedor traz um KPI de qualidade adicional. E eu acho que essa é a diferença. A palavra de ordem hoje é sinergia. Então, o relacionamento ele pode ser um diferencial na qualidade, que vai diferenciar o TAT, que vai diferenciar o custo operacional e assim por diante. Você mede o seu fornecedor com pontuação? A gente vê hoje, principalmente, vou dar um exemplo aí com viagens, né? Quando você ali compra, faz uma viagem, comprou, no finalzinho você vai lá, quando você termina a sua viagem, você dá uma pontuação em alguns sites, em algumas coisas. Eu já vi algumas empresas dando pontuações bem interessantes, fazendo, de certa forma, fazendo com que os fornecedores acabam sendo competidores e que eles tenham uma pontuação, quanto melhor ele faz o trabalho, quanto mais barato ele faz o trabalho, uma pontuação mais alta eles têm. Sim, medimos. É uma prática comum da indústria, né, essa medição. Inclusive, essa medição ela é em percentual e estabelece um target e um stretch target. E é muito interessante que a indústria ela trabalha hoje em dia com um sistema de premiação anual. Então, é muito comum, chamamos de Supply of the Year, né? Então, fornecedor do ano, dependendo da categoria. Então, existe fornecedor do ano para o centro de consolidação, para o frete rodoviário, o fornecedor do ano para a parte marítima, para a parte aérea. Então, isso cria uma competitividade sadia. E é uma forma também de se aprimorar o relacionamento com o fornecedor, né? E uma coisa importantíssima, né? A gente falando hoje do câmbio atual, né? Como é que está, principalmente por essa mudança repentina, né? O câmbio há pouco tempo atrás 2 e alguma coisa, e agora passamos de 4, agora está tendo uma variação muito grande. Como é que é importar produto hoje no Brasil? Como é que está sendo esse trabalho? Fala um pouquinho desse trabalho. É complicado porque é algo que somos passíveis, né? Então eu acho que o diferencial é o departamento de compras medir o risco, tentar medir um risco de 2 a 3 anos e começar a trabalhar na localização dessa matéria-prima, desse produto a nível local de fato. Então, como eu digo, países emergentes, países da América Latina que têm o risco do câmbio, o risco da inflação, das taxas de juros, elas estão passando por um processo de localização, acaba voltando positivamente para o país, incrementando a política local, né? Mas o desafio é muito grande porque hoje em dia os produtos chineses que eram competitivamente mais lucrativos do que os produtos, vamos dizer, brasileiros, na régua final já está se invertendo. Já está se invertendo. Então, eu acredito que há uma mescla. Eu não sou compradora de produtos diretos, somos compradores de logística, mas eu acredito que existe uma mescla entre produtos que são importados e localizados, porque essa pode ser uma maneira da gente prevenir custos elevados ou uma quebra total no sistema, né? Não, sem dúvida.
Nosso programa está chegando ao fim, eu tenho mais 25 perguntas. Fique à vontade. Não, você já está até convidada para um próximo programa. Eu gostaria de te agradecer, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas gostaria de te agradecer novamente, né, por ter aceito o nosso convite e já está convidada para um próximo programa. Que bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e eu acredito que a indústria ela tem que se unir mesmo. O próximo programa pode ser uma mesa de conversa com a indústria, pode ser é uma maneira da gente se comunicar para trazer sinergias e acabar gerando benefícios para a própria cadeia, né? Então eu agradeço muito pelo convite, agradeço a você por estar aqui. Obrigado. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar às quartas-feiras, às 22 horas. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, ele pode checar na nossa página do YouTube, que é Programa Logística em Foco. Nos vemos no próximo programa. Até mais.